a gente pensou, né, como é que deve estar sendo a ouvidoria agora, porque todo momento de crise acaba sendo uma crise também para a ouvidoria, né, porque as pessoas querem respostas práticas, enfim, que às vezes vocês não têm, e é por isso que a gente trouxe esse tema aqui hoje. Então, muito obrigado por você estar colaborando com a gente sempre, né, participando. É um prazer. Quem não conhece a Gabriela, gente, ela é ouvidora da Petros, advogada, mediadora e consteladora. Eu ouvi você no rádio falando e achei incrível. Por isso que eu procurei até esse tema rádio? que a gente... no rádio. Eu nem me lembro quando foi. Foi no rádio, tem muito tempo. Aí eu voltei para o André e falei, André, a Gabriela está com um tema muito legal. Aí tentei explicar para ele, mas a gente que não é da área fica meio perdido, né? Aí ele foi pesquisar, falei, é muito legal. Por isso que a gente marcou a palestra, que acabou ainda não acontecendo, mas lá na frente a gente volta a pegar esse tema. Tá ótimo. Então, com você agora, Gabriela. Antes de começar, eu queria te fazer uma pergunta. Claro. O nosso público, que eu gostaria de ver a todos, mas acho que é meio difícil, tem ouvidores. Sim. E tem advogados e quais outros? A maior parte acho que é ouvidores mesmo. Acho que o André pode confirmar isso, mas a maior parte é ouvidores. É isso, André? Isso. A gente tem o maior público de ouvidores, mas também ontem eu vi a lista de inscrições atualizada. Temos também advogados e temos também pessoas de banco. Tá ótimo. Então eu não quero ensinar Pai Nosso para vigários, mas eu vou falar um pouquinho dos 3 chapéus que eu entendo, que eu vejo, tanto por prática própria quanto por conhecimento de mercado, que os ouvidores normalmente vestem, porque eu acho fundamental que a gente entenda as diferenças entre cada um desses chapéus e as consequências disso, e os impactos diferentes que cada um deles recebe nessa situação de pandemia, que é o nosso tema, tá? Tá ótimo. Então, e uma coisa muito importante que eu vou fazer é botar todos os meus celulares... Ai, desculpa, tem outro aqui. São vários celulares para botar no VibraCall. Pronto. O ideal era nem tá funcionando. Bom. Então, a ouvidoria mais tradicional, principalmente no setor financeiro, que foi o primeiro, inclusive, a regular a ouvidoria, e depois vieram saúde e seguros, são as 3 ouvidorias reguladas pelo órgão regulador do setor, né? Tem uma característica muito específica, né? Porque está em lei, porque tem prazos específicos, porque o ouvidor tem alçada decisória, tem independência, enfim. Então, você tem uma trilha, uma esteira de trabalho que é parametrizada pela lei. E, normalmente, essas ouvidorias são organizadas para só receberem casos que já tenham passado por um primeiro nível de atendimento. Nesse primeiro nível de atendimento, normalmente, se trabalha por script, por melhor preparadas que as pessoas sejam. O volume é gigantesco, então não dá para se aprofundar muito no caso a caso. Tem um nível de aprofundamento, tem muitas vezes dentro do setor de atendimento já um nível de reclamação, como se fosse um segundo grau de resposta para alguma análise poder ser feita, mas ainda assim você tem muita limitação até de questionar procedimentos internos da organização. Então, quando o assunto chega na ouvidoria, passou por esse nível, passou por todos os níveis possíveis dentro do setor de atendimento e chega à ouvidoria, o que a gente chama de reclamação agravada, ou, muitas vezes, em várias ouvidorias, já se recebe casos que não foram tratados em primeira instância, mas são considerados agravados, porque o canal de entrada já é considerado mais grave. Então, por exemplo, algumas ouvidorias já atendem dentro de si o que chega pela mídia, né? O Reclame Aqui, consumidor.gov, o próprio Procon, enfim, já são canais que, por serem canais que expõem muito a organização, o que entra por ali já vai direto para a ouvidoria. Em outras, não. Cada empresa tem a sua organização, né? E tem departamentos, muitas vezes, específicos para atender esse tipo de demanda, enfim.
Mas aí o que chega na ouvidoria, né, eu digo sempre, né, o cliente que chega na ouvidoria vai ser tratado como um único, não importa se a demanda dele é de R$1 ou de R$100 mil ou de sei lá quanto for, né? Porque a gente, na ouvidoria, tem a obrigação de encontrar o pelo em ovo que ninguém mais conseguiu encontrar antes da gente. E localizando esse problema, que normalmente é um gargalo de um sistema, a gente poder atuar junto às áreas, né? Questionar o que for necessário, porque muitas vezes o que eu chamo, né, o peixe dentro d'água não tem condições de parar para questionar se a água é bom ou ruim, se a água funciona ou não funciona, se está poluída ou se está limpa, né? Então, muitas vezes, por melhores profissionais que sejam, você tem toda uma rotina de trabalho, está todo mundo sempre com cobertor curto, está todo mundo sempre dando o seu melhor dentro de prazos que são curtos, de recursos que sempre poderia ser mais, enfim, né? Essa é a realidade de todo mundo. Então, a área muitas vezes tem um procedimento que foi aplicado de acordo com o que é previsto, portanto, correto, mas que num caso específico não está sendo adequado. E como a ouvidoria tem a possibilidade única em muitas organizações de falar com o cliente, de passar a mão no telefone e dizer: por favor, me explique o que está lhe incomodando, o que está lhe afetando, o que não funcionou, como o senhor estava usando determinado produto, qual foi a recomendação que lhe foi passada, enfim. Esse diálogo com o consumidor para entender efetivamente a realidade dele, que muitas vezes, para quem trabalha dentro da empresa, não é óbvia, é o que faz com que a ouvidoria possa ir com mais elementos para as áreas internas e perguntar coisas que, das duas, uma, ou nunca foram perguntadas, que acontece, né? Não passou pela cabeça de ninguém que aquilo podia acontecer com o produto, ou foram perguntadas e respondidas num momento em que a resposta era uma, mas que pode ter mudado. Então, essa capacidade de análise sistêmica, de compreensão sistêmica, de escuta aberta que a ouvidoria precisa ter com o consumidor e precisa ter para dentro das áreas, que faz com que ela seja um mais provável detector de problemas que ninguém tinha conseguido encontrar, né? Então, normalmente a gente não lida com elogios, né? Às vezes a gente recebe um elogio aqui e ali, aí comemora, mas na grande parte do nosso tempo a gente está trabalhando com situações que não apenas deram defeito, como que ninguém mais conseguiu detectar aonde estava o defeito. E aí a gente leva essa notícia, que muitas vezes não é fácil, para as áreas internas também. Então, nesse chapéu de relação com o consumidor, a gente sempre é o representante da empresa perante o consumidor e o representante do consumidor perante a empresa. Então, basicamente, né, a gente está sempre recebendo a pressão dos dois lados e tentando encontrar um caminho de não apenas atender aquele consumidor pontual que nos fez uma demanda, e eu sempre digo que reclamação em ouvidoria é um presente, né? Muitas vezes é uma consultoria grátis, a pessoa está até pagando para nos dar consultoria, para detectar aquilo que não funcionou e que precisaria ser revisto, precisa nos ajudar a partir do caso específico, evitar que problemas semelhantes aconteçam no futuro. Então, toda reclamação traz um ensinamento. E o grande desafio nesse percurso da ouvidoria, muitas vezes, é conseguir extrair de uma reclamação o pedido, né? Muitas vezes o pedido do cliente, até porque ele não tem o vocabulário técnico que a gente tem, né? Ele não fala juridiquês, ele não fala segurês, ele não fala financeirês e todos os outros idiomas específicos de cada setor, mas ele traz exatamente aquilo que de dentro da organização, onde tudo é feito para funcionar, mas eventualmente não funciona, a gente não consegue ver. Então,
é um grande presente, mas esse presente ele vem embrulhado em muitas camadas de papel celofane, de isopor, de caixa de proteção, porque o cliente não consegue. Ele sabe que está doendo, ele sabe que não está no lugar certo, mas ele não sabe muitas vezes nos explicar com o vocabulário que a gente está acostumado exatamente o que está fora de lugar e por quê, né? Então a gente precisa fazer essa anamnese com o cliente e fazer muitas vezes o contrário, né? Uma tradução do que o cliente está pedindo para as áreas internas da empresa, para que haja essa comunicação mais fluida, para que a gente consiga fazer a ponte entre a missão da empresa e o que efetivamente chega até o nosso consumidor. Então, é uma tarefa muito permeada da necessidade da mediação, que é a minha paixão de vida inteira, né? O assunto mediação propriamente dita, né? Como resolução de conflito. Embora muitas vezes o que o cliente queira seja exatamente o que a empresa quer, há uma espécie de conflito nessa relação, porque a comunicação, se veio parar na ouvidoria, é porque ela não fluiu antes. Se tivesse fluído, já estaria resolvido o problema, né? Seja porque não teria dado defeito, seja porque já teria sido detectado nos primeiros níveis de atendimento. Então, é sempre um chapéu bastante... é um chapéu de chuva, né? A gente está pronto para chuvas e trovoadas quando a gente tem esse tipo de função de resolver os problemas que ninguém mais resolveu antes da gente. E não é que a gente seja melhor, isso é uma coisa que eu falo constantemente. A equipe da ouvidoria, como seres humanos, não é melhor do que ninguém, né? A gente não sabe mais do que as áreas internas. Simplesmente a gente tem um outro ponto de vista. Um ponto de vista de quem está olhando, né? É como se a gente pegasse um helicóptero e pudesse olhar de cima um território que, para quem está no território, fica difícil saber o que tem do outro lado da montanha. Mas porque a gente tomou esse helicóptero para olhar, né, uma quantidade maior de terra e, consequentemente, com menos detalhe, né, a gente tem uma maior condição de desenhar um mapa que seja útil para a caminhada. E essa caminhada é uma caminhada de encontro entre as linguagens e as visões de quem está lá produzindo o que a empresa tem para entregar como missão e de quem está lá recebendo esse produto que precisa usar para alguma coisa na sua própria vida real, e que é o que faz ele ser cliente daquela instituição. Então, esse chapéu é conflito, e algumas notícias boas quando a gente consegue detectar um problema e resolver sistemicamente para evitar que futuramente ele volte a se repetir. E às vezes a gente consegue a primeira parte, não consegue a segunda parte, enfim, até porque a ouvidoria não decide nada, ela apenas recomenda. E ela precisa ter esse lugar de não executivo para poder ter esse olhar sistêmico que não tem conflito de interesse com todas essas outras áreas internas. Um segundo chapéu de ouvidoria que começa a tomar corpo no Brasil é o que eu chamo de ouvidoria interna, mas a gente pode chamar de ouvidoria organizacional, porque quando a gente fala interna, muitas vezes confunde com o ouvidor ser funcionário ou ser terceirizado, né? Quer dizer, interno ou externo. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero falar dessa ouvidoria para funcionários da empresa. Então, eu ouvi de uma colega ouvidora uma frase que eu gostei muito. Ela é super pioneira na ouvidoria no Brasil, e quando ela iniciou a ouvidoria, antes de ser obrigatória no setor dela, a orientação da empresa era: a gente só pode dar aquilo que a gente tem, a gente só pode fazer para fora aquilo que a gente já fez para dentro. Então ela foi uma das poucas ouvidorias que começaram dentro da organização, atendendo primeiro aos funcionários, e depois de alguns anos é que foi aberta, e aí coincidiu com a abertura exigida, né, dessa ouvidoria regulada pelo órgão regulador,
aí que se abriu para o público externo. Então, essa ouvidoria para o público interno, ela tem características muito diferentes da ouvidoria para consumidor. Na ouvidoria para o consumidor, você tem que ter relatório para tudo. Todas as ligações são gravadas, todos os processos precisam ser rastreados e rastreáveis, porque você está ali lidando com uma responsabilidade pública, né? Então, a construção de confiança, isso também é uma coisa que eu falo muito em relação à mediação em si, que se aplica totalmente na ouvidoria, que é um resolvedor de problemas e conflitos, que a construção de confiança se dá na antítese da surpresa, né? Surpresa só é bom quando são flores ou chocolate. Então, numa relação de resolver problemas, a surpresa é sempre muito negativa. A gente precisa ter previsibilidade do que vai acontecer, e isso é essencial para que, na hora em que algo aconteça, os passos que vão ser tomados para remediar o acontecido não venham como uma punição, e sim como algo que, olha, se acontece isso, deve acontecer isso. Para isso a gente tem normas, para isso a gente tem normas que sejam externas, leis e etc., sejam internas, regulamentos e estatutos e etc., e é dessa forma que a ouvidoria precisa se comportar. Então, da mesma forma em que a ouvidoria tem discricionariedade, num certo nível maior do que áreas como o atendimento, ela tem uma possibilidade, quando tem autonomia, quando tem alçada decisória, muitas vezes de tomar uma decisão que outras áreas não validariam, até porque tem chapéus diferentes e enfim, visões de mundo, metas diferentes e tudo mais, e aí o papel da ouvidoria é o em dúvida pro cliente, né? Mas nesse nível de alçada decisória, a gente usa de uma discricionariedade que é limitada por esses normativos, seja a lei, seja as regulações internas, seja o contrato. Então, a gente não poderia, numa ouvidoria, mesmo com toda a discricionariedade cabível, jamais decidir, por exemplo, uma questão de danos morais, porque danos morais foge completamente à possibilidade de regulamentação. Então, foge à alçada decisória de uma ouvidoria e entraria num terreno negocial. A ouvidoria não pode ser negociadora. Ou ela vai ser, e eu estou falando da regulada e da não regulada também, porque a ética encontra a regulação. Ou ela vai ser um decisor administrativo em último nível, né? No caso de uma relação de consumo regulada por contrato. Alguém está falando alguma coisa? Era bom fechar o microfone aqui. Eu vou abrir para perguntas, se for o caso. Ou, voltando aqui, ou ela vai ser intermediária de uma solução. Então, quando a gente fala de uma ouvidoria mediadora, a gente não está falando de uma ouvidoria que pode ser negociadora. Esses lugares de negociador e de mediador muitas vezes se confundem. E isso é muito delicado, eticamente falando. Porque se a voz da ouvidoria perante o cliente for a voz de uma empresa num processo negocial, ela perde o lugar de neutralidade que ela precisa ter, até para poder ter o lugar de decisor finalista que ela tem. É bem complexo isso, mas eu não queria entrar tanto nesses detalhes, só apontar isso. Então, para o consumidor, a gente tem esse lugar de decisor ou de mediador. Internamente, para os funcionários, a ouvidoria ocupa um lugar de, muitas vezes, de confidencialidade. Então, aparentemente, é a antítese do que é a necessidade de rastreabilidade das nossas respostas enquanto ouvidoria para consumidor. No que tange os funcionários, a ouvidoria é, sobretudo, um porto seguro que as pessoas podem buscar para pedir ajuda para si mesmo. Então, eu estou com dificuldade de lidar com um colega de trabalho, ou eu estou com dificuldade de me relacionar com o meu chefe, ou eu não consigo operar de acordo com uma determinada meta que me foi dada, e eu tenho, das duas uma, né? Ou eu tenho medo de ir ao RH ou à minha chefia, que seriam os primeiros caminhos óbvios,
ou eu tenho descrença de que esses caminhos vão funcionar. Muitas vezes eu já testei esses caminhos, muitas vezes eu não testei, mas eu já vi vários casos e eu não quero nem chegar lá. Então, quando você tem uma ouvidoria organizacional funcionando, os funcionários podem ir a esse ouvidor, e aí normalmente não se tem uma equipe inteira, seria só a figura do ouvidor que tem um lugar protegido no organograma para pedir auxílio. E o que esse ouvidor vai poder fazer o ouvidor não vai poder decidir pela pessoa, o ouvidor não vai poder se escusar e falar com outra pessoa sem a autorização desse visitante, né? Na ouvidoria interna a gente chama esse cliente interno, a gente chama de visitante. Então, essa pessoa que visita a ouvidoria normalmente tem um canal protegido, seja um e-mail com garantia de não rastreabilidade da origem, porque isso pode ser feito inclusive anonimamente, seja um telefone hotline, seja enfim, formulário, seja visitando fisicamente a sala do ouvidor, enfim, da maneira que for em que o funcionário entre em contato com o ouvidor, ele precisa ter a possibilidade de garantia de anonimato, ou a possibilidade de obviamente, se ele vai presencial, não tem como ter anonimato, mas ele pode pedir confidencialidade e o ouvidor tem a obrigação de garantir essa confidencialidade. Essa obrigação e essa roupagem que eu estou falando são parte da regulamentação do International Ombudsman Association, que é uma entidade internacional que como é que eu posso dizer? Que criou uma série de parâmetros para esse exercício, parâmetros éticos, sobretudo, que são a minha referência. Então, esse tipo de ouvidoria, muitas vezes, não pode sequer fazer um relatório, porque como precisa garantir a confidencialidade, se o volume de demandas não for grande o suficiente para que, enfim, trouxe à tona uma determinada realidade, se não tem volume suficiente, do momento em que eu relato, eu posso estar expondo essa pessoa que pediu para ser mantido em confidencialidade o assunto que ela trouxe em confiança à ouvidoria. Então, eu não posso fazer relatório se eu não tiver volume para falar de tendência, né? Porque quando você tem volume, você fala de tendências e está todo mundo protegido. Por outro lado, é fundamental, claro, que a alta gestão tenha conhecimento do que está acontecendo. Então, o ouvidor tem que ser extremamente hábil, porque ele precisa ajudar essa pessoa a tomar uma melhor decisão dentro das possibilidades oficiais da empresa. Então, o que o ouvidor vai fazer com esse visitante, muitas vezes, é orientá-lo sobre os caminhos possíveis para ele, de acordo com todas as regras, inclusive a própria chefia e o próprio RH, e ajudá-lo a raciocinar, né, refletir sobre os prós e contras de cada um desses caminhos, que é o próprio visitante que vai ter que decidir empreender, né? Decidir qual caminho ele vai seguir. E mesmo que ele decida não falar nada, não fazer nada, a decisão de fazer ou não fazer é uma decisão, né? Então, decidir é sempre a primeira etapa. Inclusive, o decidir não agir e viver com as consequências dessa decisão. Isso é super importante porque é uma forma de pacificação. Quando a pessoa se dá conta, primeiro, de que ela tem opções, né, e que ela optou por uma delas, ela tem muito mais protagonismo no que quer que aconteça com ela. E isso é pacificador, né? Ela deixa de ser, isso é uma frase de Fernando Pessoa, que eu adoro, né? O Fernando Pessoa dizia assim, felicidade é deixar de ser vítima das circunstâncias e se tornar um protagonista da própria história. Então, o ouvidor, ele é um agente de protagonismo, ele é um agente da informação justa e necessária para que
o funcionário ou fornecedor, ou seja quem for esse visitante da ouvidoria, busque a melhor solução para si, com a melhor qualidade de informação possível e sem se expor, né? Porque aí ele é que vai tomar a decisão de agir. Nesse chapéu ainda cabe o ouvidor mediador. Muitas vezes o visitante vai buscar a ouvidoria porque está em conflito com alguém, né? Seja individual, tete a tete, seja em relação a um outro departamento, seja em relação a uma circunstância. Então, nesses casos, quando há equilíbrio razoável de poder, porque na empresa equilíbrio de poder é sempre um assunto delicado, mas mesmo com a chefia, né, se você tem uma chefia intermediária e o funcionário que estão com dificuldade de se comunicar, o ouvidor pode propor uma mediação. E aí o ouvidor vai ser um mediador muito próximo da mediação típica, que é a regulamentada pela Lei 13.140 de 2015. E o ouvidor ele vai poder ocupar um lugar que não é exatamente de neutro, como a lei fala, mas é um lugar de equidistância suficiente para poder ter a confiança de ambas as partes e ajudá-las num processo de comunicação direta, ou quase direta, né? Porque com a intermediação do mediador, que muitas vezes, na ouvidoria, sobretudo, vai fazer o que em inglês a gente chama de shuttle diplomacy, que é um leva e traz de informação. O ouvidor ele nunca é um garoto de recados, é claro, né? Assim como o mediador não é, mas ele pode, muitas vezes, para não expor as pessoas, e principalmente quando exista esse degrau hierárquico, ele pode buscar informação aqui e trazer para cá, reempacotando a informação, não por seu próprio conteúdo e vontade, mas por o que a gente faz muito em mediação, que é buscar uma conotação positiva, né? Normalmente os pedidos e as reclamações vêm embrulhados num papel amassado, né? E aí a gente precisa, como mediador, e eu estou usando o lato sensu, né? A gente precisa olhar para o que está lá dentro, encontrar uma embalagem adequada para que o outro lado possa, primeiro, receber esse pacote e abrir para entender o que tem dentro, né? Quando a gente traz, por mais nobre que seja a demanda, mas se ela vem toda enrugada, toda amassada, maltratada por todas as nossas camadas de emoção que vão ali em cima, o outro lado não quer pegar uma pedrada, né? Então, a primeira reação é rejeitar de pronto tudo aquilo que veio de uma forma agressiva. Então, o mediador ele nunca vai mentir, ele nunca vai incluir o seu próprio conteúdo, mas ele vai ajudar as partes a se comunicarem de uma forma que uma possa ouvir a outra e a outra possa ouvir a uma. E assim acontecer a comunicação. Então, nesse cenário, o ouvidor vai poder estar nesse lugar de mediador, mas somente se as partes concordarem. Então, a primeira parte, que é o visitante, né, precisa concordar em que o assunto seja levado a outra parte. A segunda parte precisa ter uma oportunidade de avaliar se quer ou não engajar nesse tipo de negociação, que precisa ser de boa fé, portanto não pode ser obrigatória. E se elas quiserem, então o mediador pode exercitar esse lugar, o ouvidor pode exercitar esse lugar de mediador. Fazendo isso, há uma série de vantagens, né? Não apenas a autodeterminação das partes, mas o fato de que elas não se expõem, não expõem esse conflito para mais ninguém na organização, porque tudo isso, sob o guarda-chuva da ouvidoria, pode acontecer sob confidencialidade. Então, tem uma série de vantagens. Então, nos dois chapéus que eu falei anteriormente, para consumidor e para público interno, o ouvidor muitas vezes usa o chapéu de mediador. Lá na frente eu vou amarrar isso tudo para a pandemia, tá? Bom, então muitas ouvidorias, como a que eu ocupo atualmente, tem um canal de denúncia sobre a sua responsabilidade. E isso muda muito o papel do ouvidor. O ouvidor, enquanto receptor de denúncia, a denúncia ela precisa, na maioria das vezes, pela boa prática de mercado,
vir através de um canal externo, um canal que é de uma empresa totalmente independente, e ser recebida pelo mediador, pelo ouvidor, desculpa, com bloqueio total, garantia de sigilo da identidade daquele que quer fazer uma denúncia anônima. Para isso que a gente tem uma empresa externa que recebe, seja por telefone e aí redige, seja por e-mail, né, por um formulário que chega numa caixa de e-mail, e o que a empresa vai fazer é copiar e colar num outro corpo que então vai chegar até o receptor dentro da empresa, que eventualmente é o ouvidor, e também de empresa para empresa isso varia, né? Às vezes esse canal de denúncia está dentro da auditoria, às vezes está dentro do jurídico, às vezes tem uma área de compliance específica para isso, e às vezes está dentro da ouvidoria. Mas quando o ouvidor, então, né, recebe uma denúncia, diferentemente do que a gente acabou de falar para a ouvidoria interna, que a pessoa vai buscar ajuda para si, no canal de denúncia, normalmente as pessoas vão buscar, não é exatamente ajuda, né? Elas vão apontar algo de errado que outra pessoa fez, né? Ninguém vai para o canal de denúncia se autodenunciar, né? Eu nunca vi, pelo menos. As pessoas podem ir pedir uma ajuda para si, se ou não existe a ouvidoria interna ou não acham que seja confiável, mas aí normalmente são situações de assédio, né? A pessoa vai dizer, olha, há assédio no departamento tal, parará, parará, e se ela quer fazer isso anonimamente, através de um canal em que a garantia de sigilo é total e que o ouvidor não tem como saber quem foi que falou, ela não vai chegar e usar a primeira pessoa, né? Ou se usar a primeira pessoa, não tem um nome. Mas, enfim, ela vai cuidar para que ela não possa ser detectada, né? E aí também, de novo, dependendo da empresa, dependendo do departamento, se é um departamento com pouca gente, com muita gente, essas circunstâncias vão mudando um pouco de tonalidade, porque quando é pequeno fica mais fácil de detectar quem é, ou se tem uma situação específica. Mas, enfim, no canal de denúncia, as pessoas vão botar a boca no trombone, como a gente diz, né? E muita gente não sabe usar um canal de denúncia. Muita gente vai lá e coloca algo muito genérico, tipo, olha, tem coisa errada acontecendo no departamento tal. Olha, eu soube que tem gente botando dinheiro no bolso, dinheiro da empresa, dinheiro do consumidor, dinheiro... Enfim, né? Esse tipo de alegação, mas que fica num nível tão genérico que não é possível puxar um fio da meada para uma apuração. Porque aí, nesse caso, considerando que seja o ouvidor que esteja vestindo esse papel, ele se assemelha muito a um Ministério Público ou a um delegado que recebe uma queixa-crime, né? Ele vai ter que investigar. Eu acho que a melhor comparação é com um delegado, porque o Ministério Público, ele acusa, né? Não é a função do ouvidor. O ouvidor recebe aquela comparável, tá? A uma queixa, e ele vai ter que apurar, ele ou ela vai ter que apurar se efetivamente há indícios, há materialidade naquilo que foi dito, e se houver, vai ter que vai ter que dar uma resposta para a pessoa, né, através do próprio canal de denúncia. Normalmente, nos canais de denúncia, aquele que faz a denúncia recebe um protocolo. Então, se tem um e-mail cadastrado, a pessoa, a cada vez que o canal for alimentado de informações, respostas ou perguntas, a pessoa vai receber um aviso. Se não tem um e-mail cadastrado, ela não vai ter como receber o aviso, mas com aquele protocolo ela pode voltar ao sistema e ver se tem alguma resposta ou pergunta para ela. Então, normalmente há no início dessa comunicação uma troca de perguntas e respostas, porque normalmente as denúncias vêm com pouca especificidade, às vezes não. E aí, até que a ouvidoria tem elementos suficientes para avaliar o que fazer com aquilo, tem esse tipo de troca, né? Pedido de mais esclarecimentos, tem detalhes, alguém assistiu a cena,
tem algum outro tipo de prova, porque aí a gente está falando de um processo realmente investigativo, né? A apuração é uma investigação. E para você investigar e, eventualmente, ter que chegar no ponto de avaliar se aquilo que foi relatado é verdade ou não, e tem culpado ou inocente, tem que ter dado concreto. Não basta uma mera insinuação, não basta uma mera percepção de um indivíduo isolado. Situações de assédio, muitas vezes, só vão ter provas testemunhais. Então, seja um assédio pontual, né, uma pessoa contra outra pessoa, seja uma situação de uma gestão pelo medo, né, que não é exatamente assédio, mas, enfim, alguém que, para gerir, age de uma forma grosseira, intimida as pessoas, bota elas numa situação vexatória, fala coisas contraditórias para as pessoas estarem o tempo todo andando em ovos. Enfim, tudo isso normalmente tem algum tipo de testemunho. E essas testemunhas precisam estar dispostas a falar, né? Senão não tem como ter uma apuração. Então, o ouvidor ele vai precisar encontrar caminhos para chegar até uma visão, né, do que efetivamente, concretamente esteja acontecendo, para que então algo de corretivo possa ser feito e proposto. Seja o ouvidor recomendando essa solução, seja ele encaminhando para que as áreas tomem as medidas necessárias, e aí elas é que são as áreas executivas. Se elas não forem tomar as medidas que estão sendo recomendadas, elas só precisam justificar e parou por aí o que o ouvidor pode fazer. Então, esses 3 chapéus têm as suas semelhanças e diferenças, como eu já falei, mas os 3, né, têm essa característica de lidar com situações difíceis, lidar com pessoas que estão se sentindo lesadas ou amedrontadas. E o que isso tudo tem a ver com a pandemia? A gente está agora, pelo meu relógio, são 10h37, temos aí 23 minutos ainda de conversa. Eu vou falar só mais um pouquinho, e depois eu queria muito saber da Angélica e do André se tem alguma pergunta, porque eu adoro quando tem pergunta, até para falar direto. Eu fico preocupada de estar chegando de uma forma útil até todo mundo. Bom, então, o que isso tudo tem a ver com a pandemia? A gente está num momento de especial introspecção, né? A humanidade está passando por uma mega provação, por uma mudança muito grande de hábitos de dia a dia, né? Essa semana agora fez 3 meses que na minha empresa está todo mundo trabalhando em home office. Quando começou a história da pandemia e a gente começou a pensar em home office, era aquela coisa assim, não, isso não tem como acontecer, né? A gente pode até tentar, mas vai ser um caos, né? E em uma semana estava todo mundo trabalhando em home office, com um índice de produtividade talvez até melhor do que antes, né? Eu acho que todo mundo está trabalhando mais, eu pelo menos estou trabalhando muito mais. Aquele tempo de transporte, né, que a gente achou que ia economizar, está se convertendo em mais trabalho, o que é bom para a empresa, é bom para a gente. Tem aí alguns desafios adicionais, né, como a convivência do home office com homeschool, que é explosiva. A gente tem que se desdobrar em assuntos e interações com a família que antes, né, ficavam divididas pelo caminho de ida e de volta do trabalho. E tem muita gente, né, que não está trabalhando e queria muito estar, né? Então, quem pode estar trabalhando nesse momento é privilegiado, né? E precisa, né, agradecer por isso. E aí a gente para, né, e vê também, né, o quanto que esse lugar de ouvidor, porque as ouvidorias, de um modo geral, pelo que eu sei, estão todas trabalhando, e muito. Mas a gente começa a receber demandas de pessoas que, antes dessa situação acontecer na vida delas, tinham um tipo de dia a dia, um tipo de comportamento
E agora não apenas estão desesperadas, né, por economizar dinheiro, por ter uma determinada qualidade de vida dentro de casa que antes não preocupava porque eram poucas horas por dia, enfim, que estão revendo as suas prioridades. E com isso, muitas vezes, revendo a sua relação com o mundo exterior, inclusive com essas empresas fornecedoras de todas as coisas que nos representam aqui enquanto setores, né? Uma parte deve ser bancário, mas eu imagino, né, a quantidade de inadimplência de uma série de produtos, né, muito maior, com as pessoas muito mais desesperadas e uma capacidade de negociação dessas dívidas muito mais restrita. Então, esse ser humano, esse ser humano, nosso cliente, né, que bate na nossa porta reclamando de alguma coisa, ele está mais fustigado, ele tem mais tempo para reclamar, ele tem mais tempo para avaliar o que efetivamente chega até ele, né? E, como sempre houve, né, existe os justos e corretos que reclamam por motivos justos e corretos, ainda que não sejam tecnicamente corretos, né? Muitas vezes o cliente recebeu o que tinha que receber, recebeu a explicação que tinha que receber, mas ele não compreendeu ainda, né? Então eu incluo esses no justo, né? Ele pode não ter um motivo juridicamente válido para reclamar, mas ele não está de má fé, né? E finalmente existem aqueles que são reclamadores profissionais, né? E que têm uma criatividade maior do que a nossa, muitas vezes, para encontrar motivos para reclamar e que atiram para todos os lados, né? E o que cair na rede é peixe, né? Então, tem esses também. E esses provavelmente estão sem trabalhar, né? Naquilo que trabalhavam e estão mais ainda necessitados de dinheiro. Tudo isso vai entrar por uma ouvidoria que precisa estar apta a ouvir de uma forma que é muito sutil entre o julgar e o não julgar. Ao mesmo tempo em que a gente precisa avaliar tudo que nos é demandado, porque a empresa tem, né, uma limitação legal, contratual, parará, do que pode entregar, a gente também precisa dar um crédito para esse consumidor que, mais do que nunca, pede socorro sem saber como. Com relação às demandas internas, né, muitas vezes a gente começa a encontrar um limiar mais nítido entre a casa e o escritório. É claro que a ouvidoria para funcionários, ela não é um divã, né? Eu não sou psicóloga, eu sou advogada de formação, embora a mediação traga para a gente muitas cores multidisciplinares, mas não é um divã a ouvidoria, com toda certeza, né? Não é para a pessoa resolver problemas próprios, mas ela precisa poder resolver numa ouvidoria interna todos os poder resolver uma expressão, mas poder levar, poder dialogar sobre, poder pedir ajuda sobre situações que afetam o seu trabalho. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa passando por uma situação de violência doméstica, que obviamente aumentou muito durante a pandemia, e essa violência está impedindo que a pessoa consiga trabalhar dentro de casa, esse é um assunto de ouvidoria interna, né? Se a pessoa está entrando em depressão, ou síndrome do pânico, ou ansiedade, seja lá o nome que for, é claro que, de novo, o ouvidor não é médico, né? Não é o ouvidor que vai resolver o problema bioquímico da pessoa, mas ela precisa poder pedir ajuda ali, né? Se a empresa não tem um assistente social, ou mesmo que tem um serviço médico, mas a pessoa tem medo de ir lá e de alguma forma isso vazar. Enfim, por N motivos que seja, a ouvidoria também é um caminho para essa pessoa pelo menos começar a procurar ajuda. A garantia de sigilo também atinge os médicos, quando você tem médico do trabalho dentro da empresa,
e alguns assistentes sociais também podem ter essa garantia de sigilo, mas o ouvidor é um caminho que é mais conhecido muitas vezes, né? Principalmente quando essas situações são novas. Então, é fundamental para o ouvidor, nessas circunstâncias, ter a tranquilidade de que ele não tem condições de resolver a vida de ninguém, ele não tem condições de salvar ninguém, porque isso traria um peso insuportável para os seus ombros, mas ele precisa ter a tranquilidade de poder ajudar essa pessoa a se sentir ouvida, né? E nisso se assemelha de novo muito ao mediador, mesmo que não seja um conflito com outra pessoa, que seja um conflito pessoal consigo mesmo, né? Interno, seja com um familiar, ele precisa poder ouvir para poder ajudar essa pessoa a encontrar um caminho que ela vai trilhar, não ele por ela, para que ela possa voltar a ter condições de trabalhar, né? Ou que ela possa ter condições de pedir ajuda nos canais oficiais, quando ultrapasse essa capacidade de ajuda do ouvidor, né? Então, ela saber que, olha, você tem que pedir ajuda médica, né? Você não é uma decisão pela pessoa, mas é uma orientação, né? Que a pessoa vai poder acatar ou não, claro. E isso tudo, muitas vezes, para muitos ouvidores, é muito pesado, né? As pessoas que olham de fora não imaginam, né, essa carga que vem junto, porque, obviamente, somos seres humanos. Obviamente, a gente quer ajudar as pessoas que nos procuram, mas a gente tem que, literalmente, resistir a essa tentação de ajudar, sim, querer salvar, não. Porque são todos adultos, maiores de idade, com a sua responsabilidade absolutamente no lugar. E a melhor ajuda que o ouvidor pode dar é ajudar a pessoa a enxergar o mapa das opções que ela realmente tem para que ela caminhe. E no canal de denúncia é interessante porque a gente pensa, bom, se as pessoas estão em casa, né, é menos provável que haja assuntos a serem denunciados, né? Elas têm menos contato entre si, já que é para falar do outro, né? Só que muitas vezes é nesse momento de reflexão que as pessoas tomam a coragem necessária e até o distanciamento muitas vezes tira algumas amarras para que as pessoas queiram então dar voz, né, ainda que anônima, a fatos que vêm incomodando, que ela já sabia antes ou que ela passou por algum motivo descobriu agora. Então é mais ou menos como a gente falar pelo telefone, falar pela internet ou ter uma conversa tete a tete, né? O cara a cara ajuda muito a gente a ter uma comunicação mais completa, porque entra aí o que a gente chama de não verbal, né? A linguagem não verbal. Ela é muito mais rica presencialmente, mesmo que vocês estejam me vendo e vendo que eu falo com as mãos de propósito, né? Porque é mais um elemento para ajudar naquilo que eu preciso transmitir. Mas, por outro lado, a comunicação presencial intimida algumas pessoas. Então, o fato de não estar presencialmente próximo ajuda algumas pessoas a tomarem essa coragem, a destravarem essa atitude que elas não teriam feito no cenário anterior. Enfim, não falta emoção na vida dos ouvidores, né? O cenário de pandemia, ele vem trazer cores mais nítidas e profundas para todas essas dores que a gente acolhe numa ouvidoria. Então, os desafios são muitos e eu queria poder ser útil às coisas que realmente estejam afetando as pessoas que estão nos ouvindo. André ou Angélica, se vocês puderem aparecer na tela, ligar sua câmera para não ficar aqui sozinha e me ajudar com as perguntas que tenham sido feitas, ou se vocês tiverem alguma pergunta, nós temos 11 minutos. Então, gente, o chat está aberto, né? Eu já, desde o início, tinha pedido para que as pessoas colocassem lá comentários e perguntas. A gente recebeu aqui uma pergunta do Jorge, que seria, você observou alguma mudança concreta na demanda dos clientes por conta da pandemia, seja interna ou externa? Sim, né? Muitas coisas mudaram em função de procedimentos que tiveram que mudar. Então, por exemplo,
atendimento presencial, que a gente fazia antes. Obviamente não está fazendo. Desde que começou o assunto pandemia, mesmo enquanto a gente ainda estava no escritório, a gente interrompeu os atendimentos presenciais por segurança, tanto dos funcionários quanto dos próprios clientes. E muita gente reclama disso. Assuntos que requeiram documentos formalizados com assinatura reconhecida firma, com determinadas formalidades cartorárias que a gente não tem mais como exigir. Então, a gente precisa encontrar formas seguras de receber aquilo que antes a burocracia requeria papel. Né? Porque até fazer as pessoas saírem de casa, dependendo do público-alvo, e ir até uma agência de correios para enviar, é uma coisa complicada. Então, a empresa inteira tem que se organizar numa visão de crise, né? Isso é temporário, mas durante esse período muda o protocolo. E a ouvidoria, muitas vezes, é o agente que vai lá chatear e dizer assim, olha, não dá mais para exigir o que se exigia antes. Né? Então, isso mudou bastante. Não sei se respondi. Entendi. Mais alguém tem alguma pergunta, ou então algum comentário? Quer levantar algum questionamento? Essa é a questão de eu não ver os rostos, né? Mas de nada, Jorge. Se vocês tiverem outras questões também, fiquem à vontade. Senão eu posso também falar de outras coisas nos 8 minutos que nós temos. Bem, a gente recebeu aqui da Patrícia Dantas, né? Que mudanças você acredita que surgirão nas relações de consumo pós-pandemia? Bola de cristal, né? É uma coisa complicada. Tem um monte de gente falando sobre isso. Tem muitas lives aí falando sobre essas mudanças, né? Que todo mundo está antevendo. Primeira questão é esse home office que, a meu ver, nunca mais vai embora, né? A gente vai, obviamente, voltar a ter acesso aos escritórios, a gente vai voltar a ter opção de trabalhar nos escritórios, mas muitas empresas já estão decidindo não voltar totalmente, jamais, né? Encontraram essa possibilidade de trabalhar concretamente em casa com produtividade e vão, ou alguns dias da semana, ou rotativamente, ou de alguma forma, incentivar funcionários a ficarem em casa porque sai mais barato, porque não gasta o tempo de transporte, não gasta o dinheiro do transporte, porque não gasta a luz do escritório e etc e tal, todos os outros insumos, porque não gasta o espaço físico, né? Então, uma mudança que muitas empresas estão falando é de você não ter mais a sua mesa, né? Não é mais sua mesa, tem mesas, né? Quem chegar senta nas mesas que estão disponíveis. E para isso já existia antes, mas era raríssimo, né? Eram só as empresas assim super modernas, né, que faziam isso. Agora muitas vão fazer. Com isso, muda muito as necessidades das pessoas. Quanto mais a gente fica em casa, mais a gente revê o que antes era a nossa prioridade de consumo, para vários assuntos. As pessoas começaram a valorizar mais o que está dentro de casa, no seu conforto, no seu dia a dia, e valorizar menos aquilo que antes, muitas vezes, era para os outros verem, né? Então, as pessoas estão mudando muitas decisões de consumo em função dessa experiência prolongada de pandemia. E isso, obviamente, repercute em todas as empresas. Tem setores que vão sumir, né? Tem setores que não se justificam mais. E outros que vão ter que se reinventar, como já estão se reinventando. Estamos caminhando para o novo normal. Exatamente. E ele tem muita coisa de bom, né? Tem algumas perdas, mas tem muitos ganhos. A gente está realmente entendendo o que é essencial, né? O que realmente importa. Estou até emocionada quando eu penso nisso. Eu acho que, enfim, tem muita coisa boa no meio de tanta dor. Sim, a gente pode tirar muita coisa realmente boa. Claro, pode demorar um tempo, né? A gente tem mudanças grandes na sociedade, mas no fim, a gente tem a tendência, né, de
lembrar muito das coisas boas e tirar coisas boas de tudo. Então, eu também acredito nisso. Eu também acredito que a gente, depois de passar por isso, depois da dor, etc., a gente vai, sim, ter como legado essas coisas boas que já estão presentes e outros que virão. A gente também tem outra pergunta aqui da Silvia Soares. Poderia falar da ouvidoria com relação às pessoas com deficiências e aprendizes? Olha, eu estou pensando aqui o que eu posso falar sobre isso. Essas pessoas, quais os principais pontos que são trazidos? Eu não tenho exatamente um histórico sobre isso para agregar. O que eu entendo é que essas pessoas já tinham muitas dificuldades, né? E agora talvez tenham menos. Eu estou aqui pensando ao vivo, tá? Uma pessoa que tem uma dificuldade de deslocamento, por exemplo, do momento em que a vida fica mais acessível para quem está em casa, né? As empresas se adaptam a atender à distância, isso de uma certa forma facilita para essas pessoas, né? Por outro lado, também facilita para elas terem emprego, né? Porque muitas vezes a dificuldade de deslocamento é uma das barreiras para que essas pessoas se insiram no mercado. Uma outra coisa que ajuda muito, e agora eu estou pensando a longo prazo, é a questão do ensino à distância. O que a gente vê nas épocas em que eu trabalhei mais perto dessas questões, a gente vê que muitas famílias, pelo cobertor curto dos recursos, quando tem vários filhos e um deles tem uma deficiência, esse é o que menos oportunidade tem de estudo. Então, isso dificulta também a inserção dessas pessoas no mercado. Muitas vezes a gente vê empresas, né, eu já vivenciei isso algumas vezes, a empresa querer contratar pessoas portadoras de deficiência e não conseguir encontrar alguém com a qualificação necessária para as funções disponíveis. Isso é difícil, né? E com o ensino à distância, que fica menos caro e tem menos barreiras da questão do transporte, essas pessoas também podem ter acesso a um melhor nível de educação e, consequentemente, a mais possibilidades de trabalho. Então, eu só vi coisas boas, né? Isso normalmente não chega na ouvidoria. Semana passada a gente fez uma webinar justamente sobre educação e esse foi até um dos pontos que eu toquei, que muita gente reclama da educação à distância, mas ela é saída para um monte de problemas que a gente tem. A questão é vê-la de outra forma e trabalhar de outra forma. Uma pessoa até colocou, mas acontece que tem educação à distância, as pessoas nem têm conexão. É nisso que tem que trabalhar. É fácil a gente dizer que não tem, né? A gente tem que trabalhar nos defeitos para promover. Eu até levantei para eles que teve aquele site Alibaba, ele colocou, foi 100 mil servidores em 2 horas para funcionar, para poder suprir a educação à distância lá na China. Então, se eles conseguem colocar em 2 horas, e eles promoveram o maior movimento online que já teve no mundo, na China, com a educação à distância. Como é que a gente não consegue? Então tem que acabar um pouco, quebrar esse paradigma de que a gente não tem internet, a gente não tem condução, a gente não tem os professores preparados e investir em educação à distância. Eu acho que é um grande caminho. Não, e plataformas como o Zoom, por exemplo, que a gente está nela, e tantas outras, a gente está tendo um aumento não apenas do número de plataformas, mas das funcionalidades que ajudam incrivelmente. Eu tenho feito nesse período vários cursos, tanto eu ministrando quanto eu recebendo, que eram impensáveis à distância. Impensáveis. Cursos de assuntos comportamentais. Eu nunca imaginaria fazer um curso desse à distância, para ser muito sincera. E estou fazendo, e está sendo ótimo. E a gente consegue. Ontem mesmo ontem de noite eu estava fazendo um curso, que eu não paro de estudar, graças a Deus, e tinha um curso de uma professora de São Paulo, que eu sempre quis fazer, mas aí sempre aquela dificuldade, não, porque uma coisa é quando você tem aquele curso que é concentrado uma semana, você tira uma semana, vai e faz. Outra coisa é aqueles cursos que são assim, terças e quintas de 7 às 9. Exatamente. Eu não vou para São Paulo, né? E aí eu sempre quis fazer com essa professora, e aí ontem eu estava finalmente fazendo, né, à distância, aí tinha uma pessoa da Austrália, 3 de Portugal e uma da Inglaterra, que nunca poderiam fazer. A riqueza disso, né?
A riqueza que é esse momento, né? Uma troca. É nisso que a gente não pode perder esse gancho, porque se a gente perder. A qualidade está aumentando muito, porque a interatividade deu um salto. Né? O que a gente está fazendo aqui, por exemplo, seria impensável. Nunca que a gente ia fazer essa opção. Consequentemente, a gente já está numa sala no centro da cidade, super bacana. Sim. Eu, pessoalmente, sinto falta de ver o rosto de todo mundo, mas várias pessoas que estão aqui agora não iam conseguir chegar lá por vários motivos. Sim, com certeza. É isso. Mais alguma pergunta, André? Não temos mais nenhuma pergunta. Antes, só de finalizar, eu quero dar 2 recadinhos. Um que a Angélica já falou, a gente disponibiliza o vídeo de todas as webinars que a gente faz, né? A gente disponibiliza no nosso canal no YouTube, o canal EducaBest. Quem não for ainda inscrito, pode ir lá se inscrever, que tem sempre novidade. Esse vídeo não vai ser diferente, ele vai estar lá disponível na íntegra, para que vocês possam compartilhar, enviar para colegas de trabalho. E também o certificado de participação de todas as pessoas que logaram também estará disponível. A gente vai enviar por e-mail, via o Simpla, né? O Simpla onde vocês fizeram lá a inscrição. A gente envia por e-mail no prazo máximo de 24 horas. Muito obrigada. Nós é que agradecemos. Mesmo falando bem, né, dessas possibilidades online, eu torço para que em breve a gente possa estar junto, porque o abraço é insubstituível. Com certeza. Com certeza. A gente só vai ter mais uma ferramenta, mas a antiga continua. Essa só facilita essas questões de distância e viabilizar que a gente se encontre mais e não menos. Tomara que seja nessa praia que está aí atrás de você. Oh. Deus queira. Muito obrigada, Gabriela. Tchau, obrigada. Fica aqui, até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.